tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque Ele quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, e resgatou, e por amor foi por Ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar e adorar, bendizer e servir a Jesus. É Jesus que na cruz deu sua vida porque Ele quis. Eu quero cantar e adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque Ele quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, e resgatou, e por amor foi por Ele transformado. Amém. Irmãos, temos tantas coisas para orar, não é? Acho que sempre tivemos, mas alguns de nós estamos sentindo a evidência de como é importante orar nesse período. Que bom que a gente tem percebido, talvez tendo esse quebrantamento para estar diante do Senhor, colocando a nossa vida diante dele, porque sempre foi dele, o controle sempre foi dele, e o poder para mudar essa situação sempre foi do Senhor. E a gente vai estar orando aqui também por pessoas da nossa igreja que a gente já vem orando, amigos que estão passando por situações de dificuldade na área da saúde, ou pessoas que perderam seus entes queridos. E a gente vai relembrar aqui algumas pessoas que insistentemente a gente tem colocado diante do Senhor, pedindo a vontade dele sobre essas pessoas, pedindo restauração sobre a vida delas. A gente tem orado pela saúde de pastor Abenildo, temos orado pela Alessandra, amiga da Eleni, temos orado pela Silene, né, da comedoria, que fez cirurgia, está se recuperando, fez uma cirurgia, né, bem assim, forte, mas graças a Deus ela está bem, está se recuperando. Temos orado pelo Claudio Honor, esposo de Cristina. Temos orado pelo Demócrito de Marluce, orado por Denildo, Danilo, sobre o de Lindaci, orado por Ena Vanderlei, por Ivailda, Ivalda e Valber, que são parentes de Miraci, Luciano Lisboa, Letícia de Elani e Elson, Lutero, primo de Raquel Xavier, Lourdes Leal e sua filha Lana, Márcio Eliel,
Maria Celeste, que é tia de Micheline de Silvio, Marissa de Oscar e Marcira, Mário de Margarete, Paula, que é prima de Wilma Lira, Norberto, Tárcio, que é genro de Geraldina, Verônica, irmã de pastor Arquimedes, William, pai de João Marcos e João Paulo, orar por ele, e pelo irmão Ipiranga, né, que saiu um tempo do hospital, está em casa, mas tem se recuperado ainda, né, de alguns problemas de saúde. E é muito importante a gente estar orando por essas pessoas. À medida que eu vou falando, você vai lembrando, você já pode estar orando aí na sua casa. E ore durante a semana por essas pessoas. Muitas delas já têm um tempo, né, bastante tempo, meses, lutado por problemas de saúde e tratamentos. E a gente tem orado por essas pessoas. Algumas delas, na verdade, estão aí em luto ainda. Na verdade, é a Mainã, pelo falecimento de Maria José, sua irmã. E, claro, a gente vai estar orando pela essa questão mundial, né? A luta contra o coronavírus. Pessoas literalmente estão perdendo seus entes queridos, pessoas agora estão no hospital com falta de ar, pessoas estão sem acesso ao hospital em lugares que estão com muito mais crise, como a Itália. Muitos de nós estamos com a sensação de como isso vai realmente chegar no Brasil. Será que a gente vai ser um país que vai ficar, né, desassistido? E isso é muito ruim para a gente. A gente precisa orar por isso, porque isso mexe muito conosco. Mas o poder, né, sobre a nossa nação está sobre o Senhor e precisamos orar pelo país. Então a gente vai estar orando pelos profissionais da área de saúde que estão literalmente na linha de batalha e na linha de frente ali nos hospitais de atendimentos domiciliares. Orar por uma vacina que venha prevenir a gripe. Né? E orar pelos nossos governantes e decisões que são muito difíceis, né? Mas que precisam ter a sabedoria do alto para ajudar, né, a nação, ajudar o país em geral e o mundo, né? Porque muitas vezes o líder tende a querer se proteger ou beneficiar ao seu próprio papel, e a gente tem que orar para que os nossos líderes possam ter essa visão de todos, né? E a gente pedir esse discernimento, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos líderes. E claro, orar pelos pacientes, que isso também inclui a todos nós, já que esse vírus, ninguém está imune a ele. Vamos passar um tempo de oração aqui, esteja em casa intercedendo também, não seja alguém que esteja passivo, porque afinal o Espírito Santo habita em você, está em você, e a nossa oração vai direto ao Pai. Ó Deus, oramos ao Senhor porque o Senhor é poderoso, Deus, e tem toda a capacidade de mudar qualquer quadro, Deus. Nós temos tantas expectativas, Senhor, mas o que expectativas são, Deus? Se não coisas que a gente planeja, que a gente pensa, baseado em nós mesmos. A gente quer colocar, Deus, os nossos anseios, nossas expectativas em Tuas mãos, Pai. E queremos Te pedir, Deus, especialmente por essas pessoas que, sem o coronavírus, têm sofrido já com doenças, têm sofrido com tratamentos na área de saúde, Pai, lutado com câncer, lutado com doenças crônicas, lutado com muitos problemas, e que agora, Deus, com certeza, essas pessoas se sentem mais fragilizadas nessa situação que estamos vivendo, Pai, em nosso país. Eu quero Te orar por cada pessoa que foi falada aqui, Deus. Ó Deus, protege cada uma dessas pessoas e recupera elas, Senhor. Te pedimos uma intervenção, Deus, que só pode vir do Senhor, da Tua mão, de proteção e de cuidado, de restauração sobre essas pessoas que nós tanto amamos, que nós oramos aqui. Deus, cuida delas, restaura elas, livra-as do mal, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é aquele que dá a saúde, Pai, e oramos por isso. Oramos também pelas pessoas que estão agora ainda enlutadas, que perderam seu ente querido, Senhor, tanto por outros motivos de saúde, como agora pessoas que perderam seus entes queridos por causa do coronavírus, Senhor. Deus, o Senhor é o consolo e o Senhor é especialista, Pai, de fazer coisas impossíveis, como não só consolar, como fazer as pessoas Te acharem nesse momento, refletirem sobre o Teu amor, encontrar em Ti alívio, encontrar em Ti, Deus, o amor perfeito, Deus, o abraço que é como nenhum outro poderia ser. Ó Deus, que essas pessoas que perderam seus entes queridos possam encontrar em Ti o verdadeiro cuidado, Pai, e restauração. Deus, queremos Te pedir por cada pessoa que tem cuidado hoje diretamente da saúde de alguém que está doente,
com o coronavírus que está no hospital, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos responsáveis da administração. Deus, só o Senhor é capaz de cuidar dessas pessoas que têm sido enviadas por Ti, Deus, para cuidar de toda uma geração que agora enfrenta essa doença, Deus, que chegou sobre todos nós. Queremos Te pedir, Deus, Tua compaixão, Teu ânimo sobre a vida desses profissionais de saúde que precisam acordar e se sentir, Deus, motivados a exercer sua vocação e seu dom sobre a vida das pessoas. Eu te peço que o Senhor revista elas, Pai, do Teu profundo zelo, daquilo que é do Senhor, Deus, porque o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é aquele que cuida. Deus, derrama dessa Tua graça, desse dom que é Teu, sobre as pessoas para que elas se sintam motivadas e protege elas, Senhor, porque elas não são melhores do que ninguém, elas são vulneráveis como qualquer outra. E Te pedimos, Senhor, misericórdia sobre essas pessoas, para que elas possam ter, Deus, livramento de Ti, Pai. Livramento que vem do Senhor, na verdade, livramento que vem da Tua parte, Deus, para que elas possam ser, Deus, livres desse coronavírus, dessa gripe que tem matado tantas pessoas. E Deus, pedimos em geral pela situação do nosso país e pelas decisões que têm sido tomadas pelas lideranças, pelos governantes, pelo presidente, pelos prefeitos, por todos que estão, Pai, também na linha de frente nas decisões mundiais. Meu Deus, dá sabedoria para que nenhuma decisão seja simplesmente por medo também, e nenhuma decisão seja também imprudente, Pai. Só o Senhor é Deus de sabedoria nesse momento e Te pedimos, por favor, direção do Senhor, Deus. Que a boca dos governantes possa ser Tua boca, Senhor. Nós Te pedimos porque a Tua palavra nos ensina a orar, Deus. Orar pelos aqueles que dirigem a nossa nação. Então, oramos, Pai, Te pedimos direção, que o Senhor conduza o nosso país, porque o Senhor é o nosso Rei. Ainda Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa conduzir a nossa vida e as nossas decisões nessa situação de crise, que o Senhor nos ampare, porque o Senhor é o nosso Deus. Oramos por tudo isso, colocamos cada família aqui representada que tem orado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos ampara. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu venho das Américas e trago um retalho de Honduras. Honduras é um país da América Central que tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Pessoas que estão esperando para conhecer do amor de Jesus. Pessoas amáveis, queridas, que eu tive o privilégio de conhecer e que necessitam ouvir do amor de Deus. Quando nós começamos a sonhar com Honduras, nós começamos a investigar e a ver o que está acontecendo lá. E descobrimos que não somente em Honduras, mas em vários países da América Central, existem gangues, quadrilhas que atormentam o povo, matando, roubando, assassinando, recrutando crianças. E algo muito triste, porque eles dominam vários bairros de várias cidades. E foi para Honduras, para ajudar aquelas crianças, que Deus nos enviou para abrir o PEP há alguns anos atrás. Quando chegamos ali naquela cidade, demos o treinamento e foi iniciado o PEP, o primeiro PEP. Passou uns meses, fui visitar, conhecer as crianças. E quando eu cheguei no PEP, fui recebido pela missionária educadora, a sua ajudante e o pastor. E as crianças, que com alegria me receberam, dando aquele abraço grupal. Logo depois, a missionária educadora de imediato falou para mim: olha, aqui nesse PEP nós temos 20 crianças, mas hoje a gente tem só 19. E eu, por quê? Ela disse: não consigo entender porque o Juan ainda não chegou. Ele sempre chega cedo e hoje ele não chegou. E ela estava um pouco triste e preocupada, mas mesmo assim ela continuou a classe comigo ali. E de repente eu vi que a missionária educadora se levantou com o pastor, foram à porta porque a mãe do Juan chegou. E a mãe do Juan deu a notícia de que naquela manhã o Juan saiu para brincar e 3 adolescentes de uma das quadrilhas pegaram o Juan e violaram. Foi uma notícia tão triste. Eu fiquei ali com as crianças porque a missionária educadora começou a chorar, não sabia o que fazer, e o pastor acompanhou a mãe até onde estava o Juan, e eu fiquei cuidando das crianças enquanto eles iam.
Me sentei com as crianças, comecei a cantar com elas, e depois então eu comecei a fazer perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz foi: quando vocês crescerem, vocês têm 4 e 5 anos agora, e quando vocês crescerem, o que vocês querem ser? E eu esperava aquelas respostas maravilhosas que as crianças dão. Mas aí uma criança disse: eu quero ser chefe de gangue, e quero matar muita gente. O outro menino falou: eu vou ser um chefe mais poderoso do que você, e vou matar você e muito mais gente. E o outro disse: eu vou ser policial e vou matar todos vocês que são das gangues. E eram só assim, coisas horríveis. Meu coração ficou tão apertado, e eu preocupada com aquelas crianças. Eu falei: meu Deus. Contei histórias de Jesus, fiz tudo o que eu pude ali para trocar o pensamento das crianças. Quando terminou a reunião aquele dia, a professora voltou, e eu com o pastor fomos acolher aquela criança que tinha sido violentada. E eu disse à professora educadora, antes de sair de lá: você tem agora 1 ano para ensinar para essas crianças que Deus pode transformar a vida delas e dar uma esperança de um futuro melhor. Voltei para a Colômbia para trabalhar, passaram-se os meses, voltei a Honduras, naquele mesmo PEP. E eu tinha curiosidade para ver se havia acontecido alguma coisa diferente. Me sentei com as crianças outra vez, cantamos, e aí o Juan estava no meio também, e ele estava sorrindo, tranquilo como os outros. E eu então fiz a mesma pergunta. Eu falei: crianças, eu quero perguntar para vocês uma coisa muito legal. O que vocês querem ser quando vocês cresçam? Deus tinha feito um milagre. Um começou a dizer: eu quero ser um médico para ajudar muita gente. Eu quero ser um advogado para defender aqueles que são injustiçados. O outro disse: eu quero ser o presidente do meu país para melhorar o meu país. Um disse: eu quero ser um pastor, porque eu quero falar de Jesus para as pessoas. Mas meu coração quase se derreteu quando uma menininha disse para mim assim: eu quero ser uma missionária igual a você, para trazer alegria para as crianças. E é para isso que existe o PEP, para levar transformação de vida e a alegria de Jesus para todas as crianças de Honduras. Hoje nós temos 157 crianças estudando ali, vidas que serão transformadas através das nossas missionárias educadoras, que estão todos os dias reunindo com elas voluntariamente e dizendo que Jesus as ama, e explicando a elas o que elas têm que fazer para ter um futuro melhor, uma esperança de um futuro melhor. Através do PEP, nós temos esse ano mais de 20 mil crianças estudando em 30 países. Crianças que serão tocadas com o amor de Deus, que aprenderão a amar a Deus. Isso porque nós, batistas brasileiros, estamos orando e estamos ofertando para que missionários educadores em todos esses países possam sentar-se todos os dias e dizer àquelas crianças que o nosso Jesus tem poder para transformar vidas e para levar alegria a todas as crianças. 20 mil crianças que fazem parte dessa colcha maravilhosa que nós estamos formando. Viver pra mim é
esperança. Ele vem de um povo redimido, reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Irmãos, esse é um momento também que a gente entende que Deus é digno de toda a nossa adoração, e a nossa adoração, ela visa tudo na nossa vida, inclusive nossos bens. Sabemos que esse é um momento muito delicado da nossa nação, mas a Bíblia fala também em Coríntios que aquele que tinha muito não teve tanto porque pôde dar a quem não tinha, e quem não tinha teve porque aquele que tinha muito pôde doar. Então, a igualdade no reino de Deus é algo incrível. Esse é um momento de reflexão para a gente entender que no reino de Deus é um reino de generosidade. Talvez se Deus tem dado para você, nesse período de crise que a gente tem vivido no nosso país, abundância, esse é um momento de se perguntar se existem pessoas que têm passado por necessidade em sua família, amigos, irmãos. Então esse é um período de transferência. Transferir aquilo que Deus tem dado para você com generosidade para pessoas que têm passado por necessidade. E sim, a nossa igreja é uma igreja que se importa, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que abençoa. E se você tem entendido de Deus também, que Deus tem te dado com generosidade, nossa igreja vai continuar cuidando de pessoas, especialmente as pessoas que estiverem vulneráveis. Então esteja abençoando a Igreja Batista Emanuel nesse período, que a gente também tem uma missão. Estamos orando por você e queremos ser uma bênção na vida de cada um que tem passado dificuldade também nesse momento. Então vamos ter um momento de dízimos e ofertas.
Nós temos as contas da igreja, você pode fazer transferência para a conta da igreja, e se você preferir, nos domingos vamos ter pela manhã ou à noite as pessoas da administração que podem estar recebendo, se você preferir chegar aqui e fazer o seu dízimo, uma entrega no local. Então, que Deus te abençoe, vamos estar adorando a Deus com gratidão. Isso tem que ser feito, como a Bíblia fala, com alegria, com a certeza de que isso é feito para o Senhor. Que façamos isso com a alegria e com a convicção de que fazemos isso para o Senhor. Vamos adorar a Deus. E fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em 2 Coríntios capítulo 12, que é um texto que fala de um sofrimento de Paulo. É exatamente o momento que Paulo está lutando ou está se expressando porque está sofrendo com seu espinho na carne. E o contexto tudo indica que é quando Paulo está falando que Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo, porque Paulo tinha tido um acesso a uma grande revelação.
revelação de ver coisas que eram indizíveis, de coisas que não se dava realmente para expressar tão claramente, porque ele viu aquilo que era o paraíso. E para que ele não ficasse soberbo, que ele não ficasse orgulhoso, ele estava sofrendo com espinho na carne. Alguns estudiosos falam até que isso tinha muito a ver com a doença que Paulo passava. Paulo tinha um problema nos olhos, o que talvez poderia ser descrito como oftalmia, e isso dificultava muito o seu trabalho. E ele sofria demais isso e ele orou. A Bíblia fala que ele orou 3 vezes ao Senhor e mesmo assim Deus não lhe atendeu conforme a sua oração, mas disse: a minha graça te basta, né? A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz assim: é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E eu queria trazer como mensagem hoje 3 grandes oportunidades que a crise nos proporciona. E eu queria trazer como mensagem de hoje, baseado nessa palavra, essas 3 coisas ou 3 oportunidades que a crise nos proporciona, tendo como primeira coisa que a crise ou o sofrimento ou a dor nos proporciona conhecer um Deus extremamente forte. Imagine só, Paulo é uma coisa que deixa a gente meio chocado. Paulo era o maior plantador de igreja que existia naquela época. Qual era a vantagem de ter Paulo, talvez doente ou com espinho na carne? Talvez na nossa lógica nenhum. Qual é a lógica de a gente estar passando por esse momento? De talvez o comércio ter parado, a economia ter parado, talvez você está em casa, talvez você está sem fazer nada produtivo na sua mente, talvez você está com angústia dentro de casa. Qual é a vantagem de ter isso? Talvez para nós, na nossa mentalidade, no nosso raciocínio, na nossa maneira pragmática de ser, muitas vezes não tem lógica. Mas para Deus, como para Paulo, que aparentemente não tinha lógica para ele estar ali, Deus queria demonstrar a sua graça, que era aperfeiçoada na fraqueza de Paulo. Paulo se tornou mais humilde e Paulo se tornou alguém mais dependente de Deus naquele momento de fraqueza. Nesses momentos de fraqueza, conhecemos um Deus que é extremamente forte e que faz florescer coisas na nossa vida que só em momentos de crise isso poderia acontecer. Muitas vezes achamos que as situações que nós passamos são inúteis, são irrelevantes. Olhando para a vida de Paulo, nesse contexto que a gente está vendo, a gente vê que Paulo reconheceu que ele poderia se tornar extremamente vaidoso, prepotente, mas Paulo reconheceu o quanto ele era dependente do Senhor. E mais, que Deus não abandonou Paulo apesar da sua fraqueza, apesar do seu espinho na carne. Ao contrário, Deus cuidou de Paulo. Muitos de nós talvez estamos aí preocupados ou se sentindo meio amordaçados, fechados, e Deus quer se mostrar forte nessa situação. Muitos de nós talvez estávamos aí orgulhosos com a nossa autonomia, com a nossa força, com o nosso bem-estar, e Deus quer mostrar também que muitas vezes nós estávamos orgulhosos e confiantes em nós mesmos. E essa é uma oportunidade de conhecer que Deus é forte, que nós não devemos depender da gente, mas depender do Senhor. Paulo reconheceu isso e nós temos a oportunidade nessa crise de reconhecer que nós temos um Deus incrível, um Deus que é forte e continua cuidando de nós. A segunda coisa que a crise nos dá como uma oportunidade é de conhecer e reconhecer que temos um grande problema. A crise nos dá essa oportunidade de reconhecer que temos um grande problema em uma grande questão que podemos ver aqui. Uma coisa que é importante a gente perceber é que muitas vezes quando a gente para numa situação como essa de crise, a gente começa a perceber que a gente começa a ficar extremamente ansioso, angustiado, preocupado, ficamos chateados com as pessoas. Por quê? Porque as crises revelam o que estava em nosso coração. A crise é uma oportunidade para que a gente possa literalmente confessar o que realmente estava como problema. Paulo pediu 3 vezes para que aquele espinho na carne fosse tirado. Ele reconheceu que tinha um espinho na sua carne. Esse momento que a gente está passando vai fazer a gente perceber se existe algum espinho na nossa carne, se tivermos atenção, sensibilidade. Um exemplo. Talvez muitos de nós estamos em casa hoje e estamos extremamente ansiosos. Por quê? Porque a situação não está em nosso controle. Ou estamos ansiosos porque estamos lá na frente e não conseguimos confiar em Deus.
Ou estamos perturbados porque não conseguimos viver sem rotina. E se a vida não estiver no nosso controle, no sentido de que tem que estar as coisas no mínimo lugar, a gente perde o nosso chão. Ou estamos assim desequilibrados porque estamos comendo mais do que devíamos. Estamos com o nosso lazer assim descontrolado. Ou estamos convivendo mal com as pessoas que nós amamos. Temos mais tempo hoje com a nossa esposa, ou o nosso marido, ou com nossos filhos, ou com nossos pais, e não estamos aproveitando. E isso está revelando o quê? Os nossos problemas. Essa crise está nos dando a oportunidade de confessar os nossos pecados. De Deus, me socorra. Eu reconheço que tenho um problema. Eu reconheço que tenho uma situação que o Senhor é o único capaz de resolver. Então, na verdade, essa crise também te dá uma oportunidade de reconhecer: Deus, eu tenho um espinho na minha carne. E eu preciso que o Senhor possa me curar. Eu reconheço que inúmeras situações têm passado na minha mente e eu preciso entregar isso ao Senhor. Eu tenho reconhecido que eu te busquei, talvez por motivos muito superficiais. E eu preciso te buscar de maneira mais profunda. E falando sobre superficialidade e profundidade, uma terceira coisa que a crise nos dá como uma grande oportunidade é de fazer a vontade de Deus. Irmãos, irmãs, se tem algo profundo que Deus nos dá nesse grande momento, é que nos momentos em que as nossas opções ou que as coisas não estão boas, é que o nosso amor é provado. A grande diferença entre um gostar de alguém ou uma relação superficial ou uma paixão se difere do amor é quando as coisas começam a dar errado. Ou quando temos alguns motivos para achar algumas coisas ruins. A paixão, ela se apega àquilo que é somente bom. A paixão, ela abraça aquilo que é favorável. Mas o amor, ele permanece em meio a circunstâncias difíceis. O amor, ele é amor com tudo. Ele é um amor apesar de. Jesus, quando estava sofrendo, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O amor é o amor que faz apesar de e contudo. Agora nós temos uma grande oportunidade que mostramos a Deus. Apesar de as coisas não estarem no nosso controle, apesar de a gente não estar bem, apesar de estarmos com medo, apesar de estarmos lá na frente no pensamento, precisamos retornar e estarmos no braço do Pai, porque agora o nosso amor está sendo provado. E essa é uma extrema oportunidade de a gente demonstrar que o nosso amor e adoração a Deus é verdadeiro. É como Paulo disse: é quando eu estou fraco, é que sou forte. Porque a minha fraqueza dá total abertura para que a graça de Cristo se manifeste em mim. E esse meu relacionamento, ele se fortalece. Uma coisa que é impressionante no ouro é que quando ele chega na mão de um ourives e o ourives vai melhorar o ouro, ele vai deixar o ouro mais bonito, ele tem que botar o ouro no forno, no fogo extremamente quente. Uma coisa que acontece extraordinária com o fogo e com o ouro é que quando ele cai, né, o ouro cai no fogo quente, a primeira coisa que acontece é que ele é um metal pesado, então o ouro mesmo, ele vai para o fundo do candinho, que é onde, vamos dizer assim, é um metal que acolhe o ouro ante o fogo ali. Então, o ouro é um metal pesado, vai para o fundo, e o que fica na superfície são as impurezas. E aí o ourives vai com o material apropriado e tira na superfície o que é impureza, o que é sujeira. E fica apenas ali, o ouro. E como é que o ourives sabe que o ouro está puro? Porque quando ele olha tanto para o ouro ou para a prata, e ele vê que está refletindo ao seu próprio rosto no ouro, na prata, ele sabe que aquele metal está limpo. E esse é o papel de Deus na nossa vida. Ele está purificando a gente, ao ponto de Deus ver na nossa vida Ele mesmo. Esse é o papel de Deus. Ele está trabalhando na nossa história. Então nós temos a oportunidade de adorar Deus. Assim, Deus, eu não entendo. Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com medo, mas eu quero te adorar. Eu quero, na minha fraqueza, me tornar forte, porque eu estou confiando no Senhor. Deus, eu quero entregar as minhas angústias nas tuas mãos, porque eu tenho confiado muito em mim, Deus. E eu quero, na minha fraqueza, me tornar forte, porque eu confio no Senhor.
É crer no que Romanos 8, 28 e 29 fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as coisas ruins, drásticas. As coisas que não aparentemente cooperariam com a gente, mas para Deus cooperam, para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Verso 29 fala. Quer fazer com que tudo aponte para Jesus. Ele que é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus está fazendo uma obra linda na gente, que é uma obra de ressurreição. Para finalizar, como é que eu sei que isso está acontecendo e é uma grande oportunidade na minha vida e que Deus está fazendo uma obra na minha vida? É que Jesus ele é o primeiro a passar pela maior crise da história e ter vencido. Porque Jesus passou a maior crise da história na cruz. A crise de ter enfrentado o inferno, a morte, o pecado em meu lugar. Enfrentado a ira de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus. E a gente tem recebido o amor de Deus por causa disso. Esse que sofreu tão grande sofrimento em nosso favor e passou por isso, é aquele que promete que vai estar conosco todos os dias. Então, Deus não disse que iríamos passar por isso sozinhos. Ele entende o nosso sofrimento porque Ele passou pelo sofrimento. Mas Ele também não diz que só entende o que a gente passou, como Ele disse, eu estou com você, eu vou passar com você. O nosso Deus está conosco. Eu escutei agora há pouco, lendo no Instagram, uma frase, né, do Murilo Gun, que ele já foi humorista, hoje ele trabalha com inovação, e ele fala uma coisa assim, que ele fala assim, imagina que se nós fôssemos o vírus, e o vírus que fosse o antídoto. Caramba, imagina o que ele falou. Ele falou assim, imagina se nós fôssemos o vírus, e que o vírus fosse o antibiótico, ou o antídoto. Essa reflexão, não sei se ele realmente pensou nisso, mas imagina se a gente é que está doente. E a doença é que veio para colocar a gente meio que em ordem. Eu não estou querendo minimizar essa situação, mas, gente, muitos de nós estamos com a mente doente, com a rotina doente, com a vida doente. Nosso ritmo de vida, nosso jeito de ser está uma loucura. Vem um vírus e para todo mundo. A gente tem uma chance de, na crise, entender quem é Deus, entender quem nós somos, entender o que é a igreja de Deus, entender o que é a família, sair mais refinado, adorando ao Senhor, dizer, Deus, a tua graça me basta, eu confio em ti. Você vai sair melhor ou pior dessa? Você vai sair mais parecido com Jesus ou não? Isso só depende, sabe de quem? De Cristo. Não é de você. Sabe o que é que depende de você? Só uma coisa. Reconhecer que você depende de Deus. Dizer assim, Deus, eu sei, eu posso estar com espinho na carne, mas eu quero que o teu poder se aperfeiçoe em mim. Então, a gente vai fazer uma oração aqui, reconhecendo quem nós somos. Nós somos mortais, falhos e fracos, mas Ele é forte. Ore comigo. Pai Santo, o Senhor é tudo o que a gente precisa. O Senhor é tudo o que a gente mais quer. O Senhor tem poder para fazer o que a gente não pode. E a gente se entrega aqui em Tuas mãos, pedindo, Senhor, que o Senhor que é infinito, que é poderoso, que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, que o Senhor possa fazer, Deus. O que é Teu propósito, Teu objetivo na nossa vida. Deus, às vezes nós estamos te pedindo para o Senhor livrar a gente de algo, mas o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. E queremos orar, colocar diante de Ti, que o Senhor faça em nós o Teu propósito, que é fazer Jesus resplandecer em nossa vida, fazer Jesus aparecer em nós. Eu quero te pedir, Jesus, não deixe nenhum de nós, Teus filhos e Tuas filhas, passar por essa prova mais distantes do Senhor, Deus. Não deixe a gente passar por essa situação mais, Deus, distantes da Tua imagem e semelhança, mas ao contrário, que a gente possa, Deus, amadurecer, entregar a Ti, sair dessa autonomia, Deus, e ser mais dependente do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala com muita clareza que na nossa fraqueza o Senhor jamais deixa de ser forte. E isso é suficiente para nós. Deus, queremos ter esse amor com tudo, que apesar das coisas não estarem andando do nosso jeito, queremos continuar Te adorando, queremos continuar Te amando, porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, oramos por isso, Te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não